Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará, a paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor Deus que está no Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João, capítulo 14, a partir do verso 21. O Evangelho segundo João, capítulo 14, a partir do verso 21, que diz: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém. Então, hoje, muitas pessoas têm trocado a palavra de Deus pela palavra de teólogos que não têm compromisso com Deus, teólogos que não têm o Espírito Santo na vida deles, teólogos que fizeram um curso de teologia apenas para ter um emprego em uma igreja, para receber o salário de uma igreja, teólogos que pregam o que as pessoas querem ouvir, teólogos que pregam palavras que vai encher os templos de pessoas, teólogos que vão pregar que Deus, só quer, dar dinheiro para as pessoas, fazer dinheiro aparecer na conta das pessoas, fazer as pessoas terem empregos onde vão ganhar altos salários, dizendo que Deus só quer dar carro e casa para as pessoas, ou seja, pregando que o reino de Deus é aqui na terra, mas não pregando o que Jesus pregava, que é para a gente não ajuntar tesouros aqui na terra, mas é para a gente ajuntar tesouros no céu, porque Deus, Ele tem a vida eterna para oferecer, uma vida de paz, uma vida de santidade, uma vida servindo a Deus lá na glória eternamente, E carro, casa, apartamento, dinheiro são passageiros, porque quando a vida da pessoa acaba, a pessoa não leva carro, não leva dinheiro, não leva nada, e fica tudo para a família ficar brigando, para ver quem fica, com a herança, Então, alguns teólogos pregam que Jesus, Ele já morreu na cruz para nos salvar, Ele já fez um sacrifício na cruz para nos salvar, e nada do que possamos fazer, vai impedir a gente de ser salvo. Por isso que nós vemos hoje em muitas igrejas crentes em adultério, crentes na prostituição, crentes que fazem coisas erradas, que provocam destruição, crentes que falam mentira. Por quê? Porque os teólogos falam
que Jesus, Ele vai salvar todos que estão batizados, que Jesus vai salvar todos que participam da Santa Ceia, né? Mas aqui a palavra de Deus está ensinando que Deus vai salvar somente aqueles que amam a Ele, né? E quem ama a Deus? É aquela pessoa que cola um adesivo no carro dizendo eu amo Deus? É aquela pessoa que anda com a camiseta escrito eu amo Deus? Não. Aqui em João capítulo 14, o Evangelho de João capítulo 14, verso 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem ama a Deus? É aquela pessoa que tem os mandamentos de Deus, é aquela pessoa que lê a palavra de Deus, é aquela pessoa que vai na casa de oração para aprender a palavra de Deus, a palavra de salvação, aquela pessoa que aprende os ensinamentos de Jesus Cristo na Bíblia, que Jesus deixou, e pratica esses ensinamentos. Essa pessoa que ama a Deus. E aqui em o Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, Jesus continua falando: e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Então, quando Jesus voltar em glória, só serão arrebatados pessoas que amam a Deus, pessoas que foram batizadas, pessoas que são crentes, mas que amam a Deus, que fazem, que praticam os ensinamentos de Jesus Cristo, os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus, né? Porque tem gente que diz que ama a Deus, porque Deus dá carro, dá casa, dá apartamento, faz dinheiro aparecer na conta da pessoa. E amar a Deus não é isso. Amar a Deus é obedecer a palavra de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, praticar os ensinamentos de Deus, praticar os ensinamentos de Jesus. Muitas vezes o crente, ele está usando uma roupa que causa escândalos. O crente está falando mentira. O crente só vive contando piadas. O crente pratica o mal, não ama o próximo, mas diz assim: Senhor Deus, eu te amo, porque o Senhor me deu um carro, porque o Senhor me preparou uma casa para mim. Milagres Deus faz, mas os milagres materiais, eles não salvam ninguém. Não quer dizer que Deus vai salvar todos os paralíticos que Ele curou, os cegos que Ele fez enxergar, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus, Ele curou 10 leprosos, mas somente um leproso voltou e aceitou a Jesus Cristo como Salvador da alma dele. Os outros 9 apenas foram curados, mas não foram salvos. Tem pessoas que dizem que querem ir para o céu, que querem ser arrebatadas, porque a Bíblia diz que as ruas são de ouro. Mas não porque Deus está lá no céu, não porque Jesus e o Espírito Santo estão lá no céu. A pessoa não está nem aí para Deus, nem para Jesus, nem para o Espírito Santo. A pessoa está de olho no ouro que tem lá, no ouro das ruas de ouro. Mas não é assim. Essas pessoas não serão salvas, porque elas não amam a Deus, elas não amam Jesus. Em
o Evangelho de João, o Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 23 diz: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará minha palavra. Hoje tem pessoas, que tem aqueles adesivos, eu amo Jesus. A pessoa tem um anel escrito eu amo Jesus, tem uma pulseira escrito eu amo Jesus, tem uma roupa escrito eu amo Jesus. Coloca uma faixa no cabelo dizendo eu amo Jesus, está escrito eu amo Jesus. Mas aqui Jesus está dizendo, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra. Então aquela pessoa que ama Jesus, aquele crente que ama Jesus, é aquele crente que lê a Bíblia, aprende os ensinamentos de Jesus e pratica os ensinamentos de Jesus. E o que Jesus ensinou? Jesus ensinou a não falar mentira, sempre falar a verdade, a trabalhar honestamente, a amar a Deus acima de tudo e a amar o próximo como a si mesmo. Jesus ensinou a louvar a Deus, Jesus ensinou a orar, Jesus ensinou que a gente não pode fazer mal para ninguém, que nós temos que fazer o bem para as pessoas e não o mal. Então nós temos que praticar os ensinamentos de Jesus Cristo e praticar a palavra de Deus. Aí nós estaremos amando a Deus e a Jesus Cristo. No Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 24 diz: quem me não ama não guarda as minhas palavras. Então Jesus disse que quem não guarda os ensinamentos de Jesus, não lê a Bíblia, não pratica, não ouve a pregação da palavra de Deus, não obedece os mandamentos de Deus, não pratica a palavra de Deus, não usa as roupas que Deus quer que use, não aquela pessoa que não fala a verdade, que só fala mentira. Então essa pessoa, ela não ama a Jesus, ela não ama a Deus. Jesus continua falando: a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Existem teólogos que falam que nem tudo que está escrito aqui é a palavra de Deus. E o povo fica perdido. O povo que frequenta a igreja deles fica perdido. Mas a palavra de Deus nos ensina que toda a Escritura, toda a Bíblia é revelada por Deus. E aquela pessoa que aumentar o que está escrito na Bíblia, ou que diminuir o que está escrito na Bíblia, essa pessoa não vai ser salva e o juízo vai ser muito pesado contra essa pessoa. Porque essa é a palavra de Deus. Existem teólogos que aumentam o que está escrito na Bíblia e existem teólogos que diminuem o que está escrito na Bíblia. Esses teólogos não serão salvos. Essas pessoas não serão salvas. Porque estão deixando as pessoas perdidas. Mas aquele pregador que prega a palavra de Deus, do jeito que Jesus ensinou a pregar, do jeito que Jesus disse que tem que ser pregada a palavra de Deus, esse pregador ele vai ser salvo. Porque ele está ensinando as pessoas dentro da Bíblia a maneira certa de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. Por que tem tanto adultério hoje nas igrejas? Tanta mentira, tanta confusão, tanto roubo dentro das igrejas? Porque
a Bíblia não está sendo pregada do jeito que Jesus pregou, do jeito que Jesus ensinou. A pregação tem que ser do jeito que Jesus pregava. Não é do jeito que o teólogo aprendeu na faculdade, é do jeito que Jesus pregava. Porque não é o teólogo que vai descer do céu para levar a igreja, levar os crentes, mas é Jesus que vai descer do céu para arrebatar a sua igreja, levar a sua igreja para a glória. Então, a pregação tem que ser do jeito que Jesus disse que tem que ser pregado. A pregação tem que ser do jeito que Jesus pregava. E o que Jesus pregava? A palavra de Deus diz que antes de Jesus, João Batista pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E essa palavra a gente não vê sendo muito pregada nas igrejas. A gente vê muito sendo pregado prosperidade, que Deus está distribuindo dinheiro, que Deus está fazendo o povo ficar rico. E depois de João Batista veio Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, pregando também: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então nas igrejas tem que ser pregado o arrependimento, porque o reino de Deus está chegando. E carro vai ficar, casa vai ficar, dinheiro vai ficar. E a palavra de Deus diz que não vai ficar ninguém aqui nessa terra. Os salvos em Cristo, Jesus Cristo vai levá-la para a nova Jerusalém celestial. E aquelas pessoas que fizeram a vontade do diabo, que não praticaram a palavra de Deus, que não praticaram os ensinamentos de Jesus Cristo, essas pessoas irão para o lago de fogo. Então não vai ficar ninguém aqui nessa terra. Então por isso que não adianta as pessoas darem ouvidos para esses teólogos da prosperidade e ficarem ajuntando riquezas aqui na terra. Mas as pessoas têm que dar ouvidos ao que Jesus Cristo disse, ao ensinamento de Jesus Cristo que diz, para a gente ajuntar tesouros nos céus, aonde a ferrugem não consome, aonde nenhum ladrão pode roubar. O que é ajuntar tesouros no céu? É obedecer a palavra de Deus, é praticar os ensinamentos de Jesus Cristo, é ser fiel a Deus e amar a Jesus Cristo. Então que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós, nos ensinando a sua palavra. Então, o Evangelho segundo João, capítulo 14, a partir do verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Hoje Deus nos ensinou o que é amar a Deus, o que é amar Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer a oração para agradecer ao Senhor Deus pela palavra de salvação revelada para nós, porque Deus, Ele quer nos salvar. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra revelada para nós. Senhor Deus, eu peço que o Senhor abençoe a todos que estão vendo esse vídeo, Senhor Deus, e que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. E eu te agradeço, Senhor Deus, por ouvir as orações que fazemos, e te agradeço, Senhor Deus, pelas respostas que o Senhor tem dado, Senhor Deus, às orações que fazemos, porque o Senhor nos ama, Senhor Deus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.
cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará, a paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor Deus que está no Evangelho segundo João,